para que possamos absorver o melhor desses ensinamentos que o nosso irmão Soares vai nos proferir, e que a tua paz, tua luz permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Então hoje, novamente, nós vamos, no estudo do livro Céu e Inferno, fazer a continuação do capítulo 3, o Céu. E, como sempre aqui, vamos fazer a introdução do livro Pão Nosso, capítulo 177, que é um comentário de Emmanuel sobre esta passagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Nosso espírito residirá onde projetar nos nossos pensamentos alicerces vivos do bem e do mal. Então vamos fazer aqui uns comentários para introduzir o nosso estudo de hoje, né? Quando Paulo dizia aqui na parte aos Colossenses, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, ele se referia nessa colocação a muitos anos. Mas o principal que nos vem aqui à mente é aquele no qual, através do conhecimento do Evangelho do Cristo, uma maneira diferente nos é aberta de compreensão e de entendimento da vida e dos acontecimentos. O pensar nas coisas de cima significaria também estabelecer padrões de entendimento equilibrados e harmonizados com as leis divinas, com as leis espirituais da vida, e não com a maneira curta, humana e imperfeita de analisar os fatos e os acontecimentos na vida, coisa que sempre foi muito comum a nós ao longo de inúmeras encarnações. Sem termos ainda antes usufruído do conhecimento da realidade da vida espiritual, nós estabelecíamos as definições, julgamentos e entendimento da vida no ângulo de uma existência só, ou seja, de forma conflitiva, desarmonizante, desastrosa e infeliz. Então agora, quando Paulo, já naquela época, nos chamava a pensar nas coisas de cima, é abrir-se ao entendimento novo da realidade da vida. E esse entendimento novo, ele é muito bem estabelecido e detalhado na revelação espírita. Quando nós abrimos realmente o entendimento da reencarnação, da justiça e misericórdia de Deus, da imortalidade da alma, nós estamos agora sendo chamados ao entendimento todo novo sobre a vida. Mas vamos analisar um pouco o que Emmanuel aqui nos acrescenta. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Olha, quando Emmanuel aqui nos lembra que o cristianismo primitivo não desconhecia essa necessidade, que a mente sã e iluminada de aspirações superiores, ela só é estabelecida na compreensão espiritual da vida. Só na maneira agora nova que nós somos chamados a trabalhar diariamente, de entender os fatos, os acontecimentos, as relações, a família que a gente tem temporariamente nos laços consanguíneos, o papel que a gente exerce na sociedade, na profissão, sob um ângulo espiritual, é que a gente constrói de fato a chamada mente sã e iluminada. Porque cá entre nós, a maioria das pessoas encarnadas na Terra tem uma mente doentia, estabelecidas em conflitos, em desarmonias emocionais, em sofrimento, em maneira desastrosa de aproveitar a experiência humana
em termos de valores espirituais. Essa é a mente da maioria que ainda não usufrui os benefícios da iluminação que o Espiritismo traz e que já estava estabelecida pelo apóstolo Paulo nas cartas da Bíblia. Mas que agora, quando a gente estuda essas cartas à luz do Espiritismo, elas têm um enfoque ainda muito maior e mais aplicável na nossa maneira de viver diariamente. Então, isso é adquirir essa mente sã e iluminada de aspirações superiores. E Emmanuel continua dizendo a nós: na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Então aqui é um ponto clímax em relação ao que a gente aproveita da revelação espírita, que é, de fato, permitir que ela trabalhe em nós uma renovação, não é pequena não, porque Emmanuel coloca uma renovação substancial. Ora, uma coisa é para ser a maneira habitual que a gente tinha de encarar a vida antes de conhecer o Espiritismo, e outra é para ser essa maneira depois de fato ter conhecido o Espiritismo e ter permitido que ele trabalhe essa renovação interior em nós. É uma renovação que é para ser substancial, forte, impetuosa, que a gente perceba que a maneira nossa de encarar a vida agora é outra, não é aquela antiga. E concluindo, Emmanuel nos diz: nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Essa frase de Emmanuel, que está no capítulo 177, é uma frase que tem um valor literal e existencial efetivos, porque quando ele diz que o nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, é porque de fato a gente se prende às coisas que a gente dá mais valor e importância, e que é através do pensamento. Aquilo que para nós tem mais importância é onde a gente gasta mais energias mentais, e mais nos projetamos, e mais nos ligamos. E por isso, como ele disse, é nessas coisas que o nosso espírito reside. Que ele diz bem claramente: nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Não há dúvida nenhuma disso. As pessoas que se apegam demais aos valores transitórios da vida, que dão um valor muito grande a bens, propriedades e valores transitórios, terão uma dificuldade imensa de se libertar deles, mesmo desencarnadas. Alicerces vivos do bem e do mal, porque ali aonde o pensamento nosso vai se fixa através do magnetismo nosso, é gerador de vida mesmo. A gente se sente preso àquilo. Por isso pensemos nas coisas de cima e não nas que são da terra, como já nos dizia o apóstolo Paulo. Então vamos agora continuar com o assunto céu, fazendo mais uns comentários. Possivelmente dê para nós concluirmos esse capítulo hoje, mas sem muita pressa. Vamos ver aqui ainda, esses slides são todos tirados dentro do capítulo 3, de uma forma bem sintética às vezes, mas sempre do texto. O espírito progride igualmente no mundo espiritual, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na terra e modificando suas ideias. Escolhemos esse texto aí para iniciar a continuação dos nossos comentários pelo seguinte: a realidade do céu que a compreensão espírita nos acorda e estabelece para nós um plano de convicções é a seguinte: primeiro, a continuidade natural do progresso que o espírito exerce, quer ele esteja encarnado ou desencarnado. Então o espírito progride
igualmente no mundo espiritual. Então, muito longe da perspectiva de um céu de tranquilidade e de repouso, um céu de atividades mais ricas, variadas e intensas do que a gente tem durante a encarnação. É isso que o Espiritismo nos diz, que nos aguarda depois da morte do corpo. É claro que, possivelmente para a maioria de nós espíritas aqui, isso seja ótimo. Mas para muitas pessoas isso é um desastre. Porque tem muitas pessoas que, por ter encarado a sua existência no corpo como uma via crucis, uma existência de muitos conflitos, muitos sofrimentos, muitas agonias, muitas doenças, se diz a ela que, olha, depois da morte a vida continua, e com muita atividade ela diz, meu Deus, quando eu vou descansar? Porque tem muita gente que quer, entre aspas, um repouso depois da morte, que seja bem prolongado. Porque a maneira muitas vezes desastrosa que a pessoa teve de encarar a vida, porque cá entre nós, como a gente tem aprendido nesse estudo sobre o céu, a questão não é o lugar onde você está, não é a família que você tem, não é o trabalho que você está exercendo. A questão é como você encara eles. Se você encara a sua família como uma família difícil, se você encara as suas atividades como sendo extenuantes, desequilibrantes, e isso se traduz no sinônimo de uma existência ruim, o que você mais quer é descansar. É dizer, meu Deus, graças, ainda bem. E quando ouve alguém falar sobre descanso eterno, acho que seja uma maravilha. Mas a compreensão espírita, e essa que nos chama mais a atenção, é de que, olha, atividades intensas, variadas, crescimento, estudo, inclusive com todas as perspectivas de progresso cultural superiores aos que a gente poderia ter na Terra durante a encarnação. É isso que nos é apresentado como o mundo espiritual. É claro que para alguns espíritas mesmo, ele pode até achar que isso é uma coisa maravilhosa, olhando pelo outro ângulo, certo? Maravilhosa. Mas desde que você esteja equilibrado para usufruí-las ou participar delas. Porque seja onde for que a gente esteja, no corpo ou fora do corpo, se a gente estiver doente, infeliz e desequilibrado, aonde a gente estiver, as coisas não estarão boas, não. E não interessa que tipo de céu nos aguarde, porque nós o transformaríamos no inferno. Porque é aquilo que, inclusive, a gente vê muito, uma comparação simples com o que se passa na Terra mesmo entre nós encarnados. Uma pessoa que, por exemplo, esteja agora triste, desiludida, à beira de um processo depressivo, onde para ela o mundo não é bom, as coisas estão ruins, se coloca essa pessoa, mesmo aqui durante a encarnação, em contato imediato com um local paradisíaco, com pessoas felizes, o normal é que piore a depressão ou a tristeza dessa pessoa. Porque a questão toda, e isso a gente tem visto aqui várias vezes, é que não é questão externa ou material. A questão é você. Se você estiver mal, perto de pessoas felizes, você vai se sentir mais desgraçado ainda. É por isso que é muito comum as pessoas que, quando entram em processos depressivos, querem se isolar, se afastarem do convívio social. Pessoas alegres e felizes, para elas é uma desgraça, porque elas querem exclusão e ficarem sem contatos. Então, isso que ocorre aqui na Terra também é em relação à vida espiritual. Uma pessoa que sai da Terra, espiritualmente falando, toda destrampelhada, se ela fosse para um plano espiritual feliz, ela acharia insuportável
Ou ela tentaria transformar o céu no inferno, em termos de agonias e problemas que ela leva com ela, ou ela não aguentaria ficar ali. Então, o trabalho que a gente tem, até em termos de preparação a usufruir lugares e espaços espirituais de harmonia e paz, é já estabelecer harmonia e paz durante a encarnação, durante as experiências e atividades que a gente tem durante a encarnação. Vamos aqui para mais um slide. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os Messias, os mensageiros de Deus, pela transmissão e execução das suas vontades. E aqui tem vários ângulos para que a gente aprofunde esse entendimento. Primeiro deles, quando diz que a felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes, em relação aos espíritos elevados, aí há lições muito fortes para qualquer um de nós encarnado. A primeira delas é: para que você esteja bem no mundo espiritual, você terá que estar bem conscientizado de que há uma felicidade valiosa em ser instrumento do bem, em ajudar as outras pessoas, em se preocupar e cuidar dos outros, e não em ser alvo de cuidado e atenção alheia. Porque quando é dito aqui que a felicidade também existe nas tarefas cujos encargos nos faz felizes, os puros espíritos são os Messias, os mensageiros de Deus, a gente vê muito isso nos livros de André Luiz, quando relata as atividades dos benfeitores espirituais e de como eles, à custa de solucionar e de ajudar muitas dificuldades de espíritos encarnados, eles não mediam envolvimento, determinação, gosto e vontade de fazer o bem com absoluta inexistência de expectativa de retribuição. Então, quando nós temos nos grupos e nas instituições espíritas as chamadas atividades assistenciais, os trabalhos de campanha do quilo, as atividades de passe, qualquer daquelas atividades comuns da casa espírita, aonde as pessoas que se envolvem nelas não recebem pagamento nenhum, e a intenção maior que tem é de estar ajudando o próximo, é um exercício preparatório para o desempenho de atividades no plano espiritual de forma planificadora e feliz. Porque espiritualmente nós já estaremos assim fazendo a nossa preparação, o nosso treino, para adentrando-se as possibilidades sutis no plano astral, nos envolvermos não só espontaneamente, mas já levando todo um esforço já preparatório de satisfação em ajudar os outros. Porque não estranhemos, para a maioria dos espíritos encarnados, ajudar outra pessoa sem esperar qualquer retribuição ou pagamento é coisa de gente besta, ou de quem não tem o que fazer com o tempo ou com a vida que leva. Porque em uma sociedade ainda estabelecida no materialismo, no imediatismo e na busca desenfreada só de prazer e satisfação, esquecer de si para cuidar de outros é ser besta ou idiota. Infelizmente isso ainda está muito na cabeça de grande parte da humanidade. Isso significa, sem dúvida nenhuma, que estão inabilitados a uma vida feliz ou equilibrada em termos espirituais. Porque lá a felicidade, estar de bem com a vida, é estar ajudando os outros.
Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem de seus semelhantes. Então, no plano espiritual, atividades, missões que não só são para os espíritos superiores, mas concedidas aos espíritos de todas as categorias em termos de menor importância, a atividade ou a missão. Mas de tal modo que pode-se afirmar que cada encarnado tem a sua. Interessante é quando se faz o paralelo aqui. Do mesmo modo que aqui na Terra, por exemplo, alguém que exerce a atividade humana onde ele é chamado a paternidade ou a maternidade, ele está em uma missão, dentro das possibilidades de êxito que ele já conquistou. Então, do mesmo modo que nós temos uma série de deveres com o bem dos nossos semelhantes, no plano espiritual isso se estende de uma maneira muito mais intensa. E a questão toda é que os espíritos que são assim mais elevados são aqueles que mais intensamente trabalham no bem. Fazendo aqui uma rápida recordação do livro Obreiros da Vida Eterna. Nos primeiros capítulos é quando André, Luiz e o seu instrutor estão aguardando a vida de um emissário de uma esfera espiritual mais elevada do que a deles, chamado de Martelo, o sobrenome desse espírito. E esse era um espírito que, segundo André conta no livro Obreiros da Vida Eterna, era um espírito tão elevado que normalmente ele fazia parte de uma classe que só reencarna na Terra em espaços não menores do que 1000 anos. Então, mais de 1000 anos eles ficariam no plano espiritual. É por isso que não nos deve surpreender muito que muitos daqueles espíritos de apóstolos da era do cristianismo primitivo, que através da tarefa grandiosa que tiveram após o retorno do Mestre, muitos daqueles apóstolos continuaram no plano espiritual. Conta-se que Chico, quando esteve sendo o intermediário do livro Paulo Estevão, psicografando, ele teve a visita de Estevão em Pedro Leopoldo. E Estevão, lá da primeira era do cristianismo. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, fala que espíritos de certa esfera mais elevada, quando vem à Terra, não é com espaço menor do que 1000 anos, não. E esse espírito, André fala de que ele era, veja só o que é que ele era um campeão no socorro aos espíritos em zonas inferiores. Então, o que é para todos nós ficar bem claro é o seguinte: olha, se tu estiver bem no mundo espiritual, tu vai estar ajudando muita gente. Porque o sinônimo de espíritos elevados é atividades intensas, socorristas e de amparo aos espíritos mais necessitados. A questão, entre outras, que a gente sempre chega a essas análises, baseado muito nas mensagens de Emmanuel, é o seguinte: e isso ainda é difícil de entrar dentro da nossa cabeça, mas é importantíssimo que a gente estabeleça convicção nisso. Servir é atividade de espíritos superiores. Então, em qualquer atuação nossa humana aqui na Terra, onde a gente se sinta que está servindo aos outros, não pense que está sendo inferior de maneira nenhuma. Porque sinônimo de espiritualidade elevada é servir aos outros. Porque o tradicional nosso, ainda muito arraigado
de encarnações materializadas é de gostar de ser servido. E de achar que a situação boa é quando você está sendo servido. E não quando você está servindo aos outros. Mas isso tem que ser mudado na nossa maneira nova agora, em termos espirituais de encarar a vida. Todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no de espírito. Por toda parte a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuos apoios, dando-se as mãos para alcançarem o zênite, o topo mais alto. Vamos analisar aqui um pouco no contexto nosso aqui de espíritos encarnados, né? Quando diz que todas as inteligências concorrem para a obra geral, é todas, quer estejam no corpo ou fora do corpo. Qualquer que seja o grau atingido, seja no estado de encarnação ou de espírito. O que facilmente a gente deve deduzir desse texto é o seguinte, né, entre outros aspectos. Como está a minha percepção de felicidade agora? No contexto existencial que a vida me colocou. Como é que eu trabalho em mim a percepção e a vivência dos valores espirituais em termos de plenitude, de bem-estar e de felicidade íntima, independente de dificuldades ou problemas comuns à vida de qualquer espírito encarnado, porque, aliás, aqui teríamos que até acrescentar, e de desencarnado também. Porque se no plano espiritual a evolução continua, significa que não deixa de ter problemas para resolver. Porque até a gente atingir um nível bem mais elevado de espírito superior, a gente cresce através da superação de problemas. Então, primeiramente, evitemos as queixas para os problemas usuais que atualmente a nossa existência física oferece, em qualquer área. Família, trabalho, vida social, vida religiosa. Em qualquer área você está ocupando um espaço necessário ao crescimento espiritual seu agora. E a responsabilidade principal e direta de como você se sente é sua. Não é determinada pelas coisas, pessoas ou circunstâncias externas. É a maneira com que você tem escolhido encarar e trabalhar as experiências que a vida tem lhe trazido. Nesse aspecto, a doutrina espírita, ela é a religião mais responsabilizadora que existe do cristianismo. Porque ela coloca as coisas bem no seu lugar certo, como aliás Jesus já havia feito, Porque quando o Cristo disse: o reino dos céus está dentro de vós, isso tem uma imensidão de responsabilidade e de consequências que poucas pessoas analisam. Porque indiretamente ele está dizendo: a tua vida, como é que está? Em termos de céu, que não é o que está fora, é o que está dentro. Como é que está dentro de você? Que o reino dos céus é aí dentro, não é fora. E nesse aspecto o Espiritismo, claro, deixa para nós bem claro que, olha, é a sua forma de agir, é as suas atitudes, é a sua natureza que determina como é que a sua vida anda, se estabelece. Então, por toda parte é atividade, desde a base ao ápice da escala,
instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Então, por toda parte, atividade para nós. O que é, na verdade, muito bom, porque tudo na terra está em movimento, em agitação, em mudança. Tudo. E o sinônimo de vida é atividade. Eu não soube, mas eu vi esse relato. Não sei se foi de um médico. De que de todos os órgãos que nós temos, o único que não contrai câncer é o coração. E a causa é porque o coração está sempre em movimento, em ação. Ele é o órgão que não para em instante algum. E isso acaba gerando até um círculo de imunidade em relação a isso. De uma forma mais ampla, é essa questão quando a gente olha em termos espirituais de estar em atividade. Os espíritos que estão bem estão em atividade, quer estejam encarnados ou desencarnados. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam, pela purificação e continuidade de relações, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Geralmente, aí no livro, eu tive que pular vários parágrafos, porque, por exemplo, esse capítulo sobre o céu, ele é meio longo. E aí eu tive que separar alguns parágrafos que chamassem mais atenção. Que às vezes, se for acompanhar ipsis literis no livro, quando olha, diz: onde é que está? Estava aqui, foi parar onde? Mas é porque tem vários aí que são suprimidos. E estão me pedindo, porque tem algumas pessoas que podem estar com sono físico, de que elas podem tomar um café mesmo antes, para ver se corta o sono físico. Quem for, vai saber. Porque, não sei porque essa intuição já me pediu 2 vezes para dizer isso. Eu disse: eu vou dizer, porque senão eu fico achando que não tem. Porque tem... Não? Então foi de propósito, foi para a pessoa ficar em pé, acordar e só usufruir de água. Bom, assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal. Ou em outros termos, entre os homens e os espíritos. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: é de que, olha, a vida, como nos é mostrada pela revelação espírita, é de que as diversas realidades paralelas se entreajudam. Espíritos desencarnados ajudam o progresso dos encarnados. Os encarnados podem também coparticipar dessa ajuda, né? Tanto em termos de trabalhos, como se dá no centro espírita, em reuniões mediúnicas, quanto também através de intercessões, de socorros espirituais que se realizam na Terra sob a intervenção de espíritos desencarnados. Eu quero lembrar assim, esse caso que eu cito, por exemplo, é bem retratado naquele livro Ação e Reação, quando se refere ao socorro prestado a um espírito encarnado chamado Correia, que tem a denominação de o amigo da caridade pura, porque era um irmão trabalhador no centro espírita que ajudava todo mundo, que era de uma abnegação absoluta, mesmo sendo de uma condição econômica e social pequena, de poucas posses, mas era alguém que ajudava no centro em passes, em palestras, e para socorrer alguém que ele soubesse em real necessidade, ele meter a mão no bolso e ajudar a pessoa era de imediato.
E era alguém que a espiritualidade muitas vezes tinha utilizado para socorrer outras pessoas que tinham necessidade na terra. Então, por exemplo, quando André chega nessa instituição espírita que veio com seu instrutor para dar uma ajuda a Corrêa, porque Corrêa tem uma série de problemas. Desde ter sido abandonado pela mulher, deixando um filho pequeno para ele criar, uma filha. Desde ele ter adotado ainda outra criança e vivia com elas junto com a mãe dele, que era viúva, ele, o Corrêa, pela ajuda que prestava a muitos espíritos desencarnados, porque quando André chega lá no centro espírita, tem logo um dos espíritos que estavam lá, que se aproximou de André e do instrutor de André e disse: olha, o que é que nós podemos fazer para ajudar Corrêa? Porque as feridas da pele, que ele tinha um problema da pele, tem incomodado muito ele. E aí o Espírito foi logo dizendo que que Corrêa era aquela pessoa doce, e que era o que? Instrumento de trabalho dos espíritos desencarnados. Então, voltando aqui o texto, eu só fiz a referência por causa disso, é de que há um trabalho solidário, onde os espíritos desencarnados nos ajudam, e nós também podemos ajudar eles, através de variados processos de intercessões perante as leis divinas. Assim se perpetuam e consolidam, pela purificação e continuidade de relação, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Então, através da prática do bem, tanto entre nós encarnados quanto entre os desencarnados, é que os verdadeiros laços de simpatia são concretizados e estabelecidos entre os espíritos. Como a gente vai vendo e vai percebendo, é o quê? É de que a maneira ideal de encarar a vida no plano material é como se nós fôssemos espíritos em atividade no campo mais grosseiro, mais pesado, mas que o objetivo maior da vida é esse entrelaçamento de forças pelo progresso da humanidade de forma ampla, quer a humanidade encarnada, quer a humanidade desencarnada. E lembrando, qualquer um aqui pode levantar a mão e fazer uma pergunta, ou podemos tirar dúvida em cima desse assunto. Enquanto vocês não falarem, eu vou adiantando aqui o nosso assunto. Vamos para o slide 6. Por toda parte a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Então, aqui, de uma forma assim, bem clara e definida, é esse entrelaçamento dessas humanidades, e como a gente aqui sabe, é muito dito isso nas obras de André Luiz, a humanidade desencarnada ser 4 vezes superior à encarnada, né? Então a gente sempre pode ter a ideia de que ao lado de cada grupo de pessoas, quer uma família consanguínea, quer numa instituição espírita, pode-se facilmente multiplicar por 4 a presença de desencarnados ligados a cada um de nós. Então, uma família aqui na Terra constituída, por exemplo, de 4 pessoas, tem 16 rapazes, normalmente, são 20 ao todo. Normalmente, porque isso é uma média da quantidade de espíritos ao redor da Terra. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria
em que se coloca pelo seu adiantamento. É uma felicidade assim, responsável. Nada é, em termos reais de felicidade, dado de graça. Tudo resultado de deveres e conquista de valores espirituais conseguidos. E aqui é bem importante a gente relembrar os pontos nos is sobre a felicidade em termos espirituais, que é muito diferente da felicidade em termos materiais humanos, transitórios e ilusórios. Então, a felicidade que aqui é colocada é aquela que é estabelecida, como a gente falou aqui na semana passada, numa consciência de dever cumprido, na posse do indispensável, da fé no futuro. Esse tripé. Ou seja, as pessoas que têm estabelecido uma convicção de continuidade de vida, que têm sua consciência em paz e têm o mínimo para se manterem vivas em termos físicos, já têm todos os elementos essenciais para a felicidade possível na Terra. E aí o resto é acréscimo. Então, ter um carro, ser alguém que é solteiro ou casado, ter uma propriedade ou não ter, todo o resto são particularidades que podem acrescentar, mas não são determinantes. A ausência de qualquer um desses que são determinantes mina todos os outros. Então, por exemplo, alguém que não tem paz de consciência, cada noite que vai dormir é um pesadelo, é uma perseguição, é um desequilíbrio emocional, espiritual imenso. Ou se não a posse do indispensável. Porque se a pessoa não tiver um mínimo para se manter fisicamente viva, ela também não tem condições, pelo menos temporárias, de qualquer nível de felicidade. E a questão de ter uma fé no futuro, ela se torna quase que indispensável face à fragilidade de todas as possibilidades que a criatura humana exerce na Terra. Porque quando entra em questão a perda de entes queridos, a desencarnação, para aqueles que não têm uma fé no futuro, pode significar o atropelamento completo da felicidade que ele poderia usufruir. Então a fé no futuro, ela tem o seu campo indispensável. Então, trazendo cada um consigo os elementos da sua felicidade. Então, essa felicidade é o seguinte, essa que a gente acabou de detalhar é o seguinte: é conquista de cada espírito, é cumprimento de dever, é equilíbrio emocional, mental, espiritual que a criatura possa usufruir, na Terra ou fora da Terra. E essa aí, de fato, cada um de nós na sua caminhada evolutiva é o responsável. Das qualidades do indivíduo, dependendo-lhe a felicidade e não do estado material, do meio em que se encontre, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte, onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Então, bem claro aqui que a gente vai trabalhando em nós, é de que céu como sinônimo de felicidade e tal, nada a ver com lugar circunscrito.
um lugar determinado. E existe em qualquer parte. Para alguns aqui na Terra, a maneira dele encarar a vida é o inferno. Outro, no mesmo lugar dele, pela maneira pessoal que teria de encarar, diria que está no céu. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados, como em torno dos atrasados, pululam, multiplicam-se espíritos inferiores. E aqui nós somos chamados a fazer algumas considerações importantes. Os espíritos estão em toda parte, eles são atraídos pelos seus centros de atração em virtude da analogia existente entre eles e os que habitam. E aqui entra um problema seríssimo, que é o que a gente vive na Terra atualmente. O problema seríssimo que nós temos é o seguinte: a predominância na Terra é de espíritos inferiores, infelizes e sofredores. Aqui é um mundo de provas e expiações ainda. A predominância aqui na Terra é desses espíritos. E qual é o resultado disso em termos espirituais? Ao redor da Terra, a predominância é dos espíritos que têm a mesma natureza dos que estão encarnados. Isso significa que mais facilmente, a qualquer hora do dia ou da noite, nós podemos receber influências mais de espíritos inferiores do que de espíritos superiores, já que os superiores, em termos percentuais, são bem menores. E o resultado, a consequência natural disso é a seguinte: para que a gente possa, ao longo do dia ou ao longo da noite, quando o nosso corpo físico vai dormir, ter estabelecido ligações magnéticas espirituais com os espíritos do bem, é preciso que a gente faça um trabalho seletivo, psíquico, mental, emocional, espiritual, bem feito, porque facilmente o nosso campo magnético sofreria a intromissão de energias negativas, que é a predominância ao redor da Terra. Não é, por outro lado, que facilmente, quando, por exemplo, nós estamos reunidos numa reunião espírita e comentando o Evangelho do Cristo, os ensinamentos elevados, a gente se sinta, puxa, muito bem. Sinta até certas motivações interiores que em outros lugares nós não sentiríamos. Mas, terminada a reunião, mal entramos no carro para voltar para nossas casas ou vamos caminhando, o campo de sintonia nosso começa a mudar automaticamente. A causa, ela é bem lógica. Um grupo de pessoas que se reúnem com objetivos de trabalhar o conhecimento do Evangelho do Cristo, com vontade, a princípio, de vivenciá-los, atrai magneticamente bons espíritos para o grupo. A presença desses bons espíritos espontaneamente nos estimula mais ainda a ideais nobres. Desfeita a reunião, nós voltamos para os nossos padrões magnéticos espirituais comuns. E aí vai depender dos nossos hábitos psíquicos, mentais e emocionais ao longo do dia, quem são os espíritos que estão mais habitualmente nos acompanhando, e à noite quando vamos dormir. Então, sabendo disso, é para nós espíritas
redobrarmos vontade e atenção pelo uso adequado da prece, das leituras sadias e elevadas, o afinamento da sintonia, porque facilmente a gente pode receber interferência de espíritos doentes, infelizes, sofredores. É o que faz com que, muitas vezes, concluindo essa observação, nós temos uma variedade grande de estados psíquicos, emocionais, de tal modo que, ao voltar para nossas atividades diárias, de repente a gente está com aquela maneira padrão de encarar a vida num tom de certa melancolia, de certa dificuldade, de certo peso, mesmo já tendo usufruído inúmeros benefícios de instruções, de conhecimento espiritual, de convicções sobre a continuidade da vida. Mas é como se aquilo ali batesse forte e o que a gente tem certeza ficasse reduzido a quase nada. A causa é essa. Vamos para o penúltimo slide de hoje. Dos mundos adiantados, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos, abatidos pelas provações da vida, por vezes também se encarnam para cumprir sua missão. Então, o que há é isso, é uma atuação grandiosa, definida, dos espíritos elevados em querer ajudar os que estão atrás. E essa ajuda é de tal modo definida que muitas vezes eles se submetem às encarnações missionárias para influenciar no progresso da humanidade. Vamos aqui para o último slide de hoje. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam, que os vícios o interditam. Então, concluindo aqui as nossas observações, dessa imensidão ilimitada, onde é que está o céu? O céu está aqui. E está sobretudo dentro da gente. Toda a possibilidade de céu que a gente possa almejar está dentro, não está fora. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam, que as virtudes permitem e os vícios interditam, bloqueiam, impedem. Então, alguém tem alguma observação ou pergunta? Na próxima semana nós deveremos começar um novo capítulo, que será nada menos do que o inferno. A gente falou aí 2 vezes sobre o céu, o próximo será o inferno. Na verdade, infelizmente, a maioria de nós tem mais conteúdo de experiências do lado tenebroso do que do lado luminoso, né? Essa é a questão. Se não houver nenhuma pergunta ou dúvida, nós iremos para a prece de encerramento. Pai amado,